Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje nós vamos conhecer uma nova área dentro das franquias, a de prestação de serviços em consultoria. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Master Franqueado da ERA, Expense Reduction Analysts. Bem-vindo, Fernando Macedo. Primeiro gostaria de agradecer a sua vinda, mas também queria que você falasse um pouco do que significa Expense Reduction Analyst, esse nome tão pomposo. Realmente um nome pomposo. Eu que agradeço o seu convite, é sempre um prazer estar com você. Nós trabalhamos na otimização de gastos das empresas. É assim que a nossa empresa foi constituída, ela foi fundada há 20 anos atrás, já com esse objetivo e até hoje sempre avançando sobre o processo de franquias em todo o mundo. Onde que ela nasceu? Inglaterra. Inglaterra. Quem que foi o fundador? O fundador, o nome dele é Fred Marfleet. Esse homem ele teve uma visão maravilhosa com relação ao negócio, porque o nosso negócio é baseado numa metodologia acadêmica, que aí essa sim nasceu nos Estados Unidos, mas como negócio, business, ele aconteceu na Inglaterra em 1992, tanto que na semana que vem estamos comemorando 20 anos de fundação numa conferência em Praga. Nós estamos falando de qual número de franquias? Hoje, no mundo, próximo de 800. O último número na conferência anterior era 747, para ser exato. Fernando, eu imagino que no mundo das franquias de serviços, principalmente com uma alta especialização, como é o teu caso, a preocupação pela prestação de serviço na ponta, a adequação do profissional, a aparência, o comportamento, como é feita a comunicação, como é prestado o serviço, seja um aspecto muito importante. Como é que vocês fazem para monitorar e ter certeza de que o mesmo serviço que é prestado por um franqueado tem a mesma qualidade do que aquele que é feito na Inglaterra pelo fundador? Existem processos internos onde nós padronizamos tudo o que acontece. Tudo o que acontece. Ou seja, desde o momento inicial do contato com o cliente, todos os materiais são padronizados. Os atos, sabe, a expressão corporal, a forma de se portar, etc., tudo padronizado. A partir do momento que essa pessoa retorna do treinamento, por exemplo, ele já não vai no mercado diretamente com o cliente. Existe um período de coaching no qual a própria Master Franquia cuida para fazer as adaptações necessárias e garantir a qualidade do resultado lá na ponta. Como é que é a relação com o franqueado? Como é que vocês escolhem o perfil para uma pessoa atuar numa franquia da ERA, da Expense Reduction Analysts, com essa atuação de consultor, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado no mundo do franchising? O perfil ideal do nosso franqueado, ele é bem diferente do franqueado de varejo, que em muitas situações ele é um investidor. No nosso caso, não. É o próprio franqueado que opera a franquia e que tem que ter uma experiência corporativa na gestão de grandes ou pequenas empresas, mas que ele saiba o que acontece dentro da empresa. Então, o aspecto de qualificação desse franqueado é absolutamente essencial. E o trabalho de vocês consiste em prestar uma consultoria, e como é que ela é feita? O nosso negócio ele tem como objetivo gerar benefícios às empresas com base na redução de gastos, principalmente naqueles gastos não ligados ao negócio principal. Dessa forma, a gente consegue melhorar a lucratividade das empresas com base em análises extremamente profundas das necessidades específicas do cliente e com projetos técnicos nos quais nós temos alguns diferenciais em relação às consultorias tradicionais. Uma delas é a participação na implantação das sugestões e depois o monitoramento durante 24 meses. Ou seja, economia. Economia. Você está falando de economia pura e simples, seja por processo ou seja pelo fornecimento que você tem? Ou tudo isso junto. Ou tudo isso junto. Isso. E esse tipo de serviço, esse tipo de consultoria, ele é indicado para um determinado tipo de ou tamanho de empresa? Não, qualquer um. Uma pequena empresa pode receber esse tipo de consultoria? A pequena empresa nós só temos um problema. Nossos honorários são calculados com base em resultados. É a única forma que nós recebemos. Então, uma pequena empresa com uma pequena massa de análise, ou seja, com um volume de gastos muito pequeno, acaba não gerando um volume interessante para a gente desenvolver. Não é problema nenhum. Poderia aplicar. Poderia aplicar. Ela só não é economicamente atrativa para o franqueado ou para o franqueador. Exatamente. Mas, em muitas situações, nós temos o prazer de dar sugestões, independente do valor do honorário. Isso
faz parte do business. Fernando, como é que fica a prestação de serviço? Porque consultoria é uma coisa que não dá para você ver, não dá para você tocar, é algo completamente intangível. A nossa metodologia faz que tudo o que nós apresentamos ao cliente torne-se tangível. Nós temos um arquivo dentro do nosso sistema, o nosso sistema inclusive tem um nome sui generis, ele chama-se KMS, que é Knowledge Management System, ou seja, nós gerenciamos informação, tá? E conhecimento. Interessante que nós temos 18 mil projetos desenvolvidos e nós temos uma média ponderada de 19,7% de economias nos projetos que nós desenvolvemos. Nós mensuramos absolutamente tudo. Existem fases no desenvolvimento do projeto nas quais nós criamos o que seria em inglês o baseline. No nosso caso, nós chamamos isso de relatório de situação atual. Nós primeiro entendemos como que o cliente gasta, todos os níveis de necessidade e qualidade, utilizamos aquele preço, se necessário, amarramos isso com produção, com volume de funcionários, qualquer outro parâmetro que seja, e conseguimos efetivamente mensurar o que vai acontecer depois. E aí existem outras fases, mas com relação à sua pergunta, o nosso processo ele é absolutamente mensurável. Fernando, muito obrigado pela sua entrevista. Espero que você tenha muito sucesso e economize muito dinheiro aí dos seus clientes. Espero também. Muito obrigado. O Bastidores do Franchising fica por aqui. A gente se vê num próximo programa. Até lá.